Paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos o encerramento do segundo trimestre de 2016. Então hoje nós vamos terminar a carta aos Romanos, por isso nós vamos fazer a última aula, que é a lição de número 13. E a lição de número 13 tem como título Cultivo das Relações Interpessoais, tá? E a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Romanos, capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 16. Nós tínhamos um combinado, e o nosso combinado era de ler toda a carta aos Romanos. Eu tenho certeza que muitos já fizeram, tá? E você que ainda não fez ou falta algum capítulo, ainda dá tempo. Corra que você consegue terminar toda a carta de Paulo aos Romanos. Eu queria aqui agradecer a todos os irmãos, a todas as irmãs, tá? Que bondosamente tem nos acompanhado nesse trimestre, tá? Você que já nos acompanha por um longo tempo ou começou nos acompanhando agora no segundo trimestre de 2016 na carta de Paulo aos Romanos, que Deus continue abençoando meu professor, minha professora, que realmente o Espírito de Deus possa continuar iluminando as vossas mentes e que nós continuamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza que essa carta ela foi uma carta poderosa, foi uma carta que nos ensinou muitas coisas. Eu particularmente aprendi coisas que eu não sabia, tá? Eu confesso, realmente há coisas que eu não sabia e eu aprendi. Por isso que estudar a Bíblia é estar sempre aprendendo. Então que o Espírito de Deus continue abençoando vocês, dando força. É esse o meu pedido, é essa a minha oração que eu faço constantemente ao Senhor Jesus, que abençoe todos os professores aqui no Brasil e fora do Brasil também, tá? Em todos os países que me acompanham, no México, nos Estados Unidos, meu irmão lá na Irlanda, em vários países, na Alemanha, em vários países que me acompanham, na Inglaterra, que Deus continue realmente vos abençoando. Então vamos para a última lição de hoje, tá? Que nós vamos terminar hoje esse belíssimo estudo. Já conto com vocês no próximo trimestre, tá bom? Vamos juntos, sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho ele não é vão no Senhor. Hoje iremos finalizar então uma das cartas mais belas do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos. O que vimos em seus 15 capítulos, tenho a mais absoluta certeza que nos aproximou ainda mais do nosso Deus e nos afastou ainda mais do pecado. Esse é o meu desejo, esse é o meu intuito, é que nós nos aproximamos ainda mais de Deus e nos afastamos ainda mais do pecado. Hoje fecharemos esse trimestre valorizando, queridos, presta atenção nisso. Hoje nós vamos fechar o trimestre valorizando o quê? Valorizando o relacionamento com o próximo. Hoje nós vamos terminar esse trimestre valorizando as relações interpessoais. Como é gratificante nós mantermos relacionamentos interpessoais. O tópico 1 fala assim: a importância das relações interpessoais. Nesse tópico nós precisamos entender o quê? Nós precisamos ter na mente o quê? Que ninguém, querido, ninguém, pobre ou rico, sábio ou ignorante, consegue viver isolado, consegue viver independente. Ninguém consegue viver à mercê da sociedade. Ninguém consegue viver isolado da sociedade. Perdão, a palavra mercê é dependente, né? Ninguém consegue viver isolado da sociedade. Ou seja, todos nós precisamos um dos outros. E você pode começar a sua aula levando algum produto, por exemplo, agrícola. Um saco de feijão, que hoje está um absurdo, né? O saco de feijão está uma coisa, né, muito tá valendo ouro, né? Mas você pode levar, por exemplo, um saquinho de feijão que é leve, e você pode um saquinho de macarrão,
e pergunta para a sua classe, por exemplo, como que aquele saco de feijão chegou na casa dele, tá? Para chegar ao produtor, ao consumidor final, teve vários e vários processos. Teve aquele que plantou, o que cultivou, aquele que colheu, aquele que levou para a indústria, aquele que industrializou, o transportador que levou até o supermercado, do supermercado aquele que colocou na prateleira, aquele que colocou na prateleira, você que foi lá e levou para sua casa. Ou seja, a vida é feita do que? De interrelacionamento. Nós precisamos um dos outros para viver. Então já comece mostrando no início da sua aula que ninguém vive sozinho, tá? Isso é uma besteira. Vou me isolar do mundo. Negativo. Você vai ter sérios problemas emocionais, psicológicos e até do próprio organismo, porque nós precisamos ter pessoas perto de nós. E o ponto 1 fala assim: valorizando pessoas, não coisas. A primeira pessoa que Paulo recomenda não foi um homem. É muito interessante quando nós começamos o capítulo 16 de Romanos e no verso 1 Paulo faz uma recomendação. E ele pede para que os irmãos, quando recebesse Febe, tá, eles recebessem de uma certa maneira. E é muito interessante que Paulo não recomenda um homem, ele recomenda uma mulher. E qual é o nome dessa mulher? Eu acabei de falar, Febe. Tá? Febe possivelmente possa significar aquilo que brilha, brilhante, alguma coisa relacionado à luz, aquilo que dá claridade. Tá? E Paulo recomenda aquela irmã. Isso é muito interessante. O Paulo já quebra logo de cara o que? O preconceito com as mulheres. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais daqui um pouco. Quem foi Febe? Febe, ela servia na congregação de Cencreia, tá? Cencreia era uma cidade marítima, portuária, que ela ficava mais ou menos, uns vai falar de 7 até a 15 quilômetros, tá? De 7 a 10 quilômetros de Corinto, tá? Então era uma cidade que ficava perto de Corinto, ficava de 7 a 10 quilômetros, mas era uma cidade portuária, tá? Muitas embarcações paravam naquela cidade e Febe, possivelmente, ela tinha algumas funções ali, tá? Em algumas versões usa a palavra diaconisa. Eu não vou entrar nisso agora, tá? Mas a palavra diaconisa no grego não é feminino. A palavra no original é diáconos e diáconos é masculino e não é feminino, tá? Só uma questão para que vocês possam pensar. Quem sabe um dia nós possamos falar um pouco mais sobre isso. A Bíblia diz que ela era serva, tá, na congregação de Cencreia. Alguns vão falar que ela possuía uma função que dentro da comunidade judaica chama ou a comunidade judaica chama de shamash. Shamash seria o porteiro. Seria a pessoa, na verdade, que era um funcionário religioso que tinha muitos deveres dentro da sinagoga. Geralmente, esse zelador, vamos dizer assim, ele era encarregado de supervisionar, por exemplo, serviços diários, como cuidar e manter dos objetos rituais da sinagoga, como o livro das orações, o livro das brahot. Tá? Então era essa pessoa que cuidava. E muitas pessoas vão afirmar que Febe, ela substituiu esse homem por vários motivos. Quem sabe não tinha essa presença masculina e Febe era muito ativa, então colocou Febe para substituir essa função. Tá? Muitos vão dizer que não é tema dessa aula, ela não foi ordenada para este cargo, tá? Mas ela exercia a função. Daqui um pouco eu vou falar a diferença entre função e cargo, tá? Mas o que eu quero salientar é que Paulo valorizou o trabalho dessa mulher, tá? Valorizou. Depois eu vou colocar no meu blog qual era o serviço do zelador dentro da cultura judaica, que vocês lêem lá com um pouco mais de propriedade, tá? É muito interessante então o valor que Paulo dá a essa mulher. E Paulo, quando pede para que os romanos
que a igreja de Roma ele recomenda mostrando 2 pontos. E é sobre esses 2 pontos que eu quero comentar com vocês agora. Ele recomenda ela por 2 motivos. Quais são os 2 motivos? Primeiro, ela é nossa irmã. Tá? Paulo está valorizando aqui a fraternidade. Paulo não recomenda ela porque ela era judia. Paulo não recomenda ela porque ela era grega. Paulo não recomenda ela porque ela era gentílica. Não, Paulo ele não dá ênfase à nacionalidade. Paulo está dando ênfase a quê? Aquilo que unia gregos e judeus. O que era? O que unia os gentios e os gregos? A filiação com Cristo. Porque o termo irmã aqui não é carnal, mas é fraternal. É que ela possuía a mesma fé que nós possuímos. Então eu devo recebê-la porque ela possui a mesma fé que eu tenha. Isso é muito interessante. Paulo está dizendo o seguinte: o que nos gerou é o mesmo Pai. É a mesma fé, é a mesma crença. Então eu tenho que receber ela porque ela é minha irmã. E o segundo ponto que Paulo menciona porque eles deveriam recebê-la é porque ela era serva. Esse é um outro ponto importantíssimo que nós precisamos salientar aqui nessa aula. Queridos, então o segundo ponto que Paulo pede, a recomenda porque ela era serva. É muito interessante, se nós lermos no Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ver alguns homens sendo chamados de servo, por exemplo, Moisés. Mas é interessante que em algumas versões não traz a palavra servo. Quando vai se referir a Moisés, por exemplo, diz o meu líder Moisés, o meu líder Josué. Na verdade, a palavra líder, no mundo que nós estamos vivendo, né, que sempre a palavra em moda hoje é gestor, né, é uma palavra mais chique, né, mas no original é servo, ou seja, é aquele que não pensa em si, é aquele que está prontamente a atender o próximo. Então, Febe era uma mulher que pensava no outro, era uma mulher que trabalhava de maneira incansavelmente para atender a obra de Deus. E é muito interessante que hoje um outro assunto que o nosso autor vai trabalhar é a diferença entre função e cargo. O que é um cargo? O cargo é um nome que se dá a uma certa atividade. E a função é a praticidade desse cargo. Então tem muitas pessoas que têm o cargo, têm a nomenclatura, mas não exerce a função dele. Vamos para a prática, tem muitos professores que não são professores. Não estuda direito a lição, vai empurrando, desculpe a expressão, vai empurrando com a barriga, é relaxado, é despretensioso. Tá? Ele não tem nenhum apreço naquilo que Paulo diz. Se você foi chamado para ensinar, haja dedicação, porque somente o seu chamado não vai te tornar apto a ensinar. Tem outros que têm o título de pastor, têm o cargo de pastor, mas não exerce a função de pastor, não visita pessoas. Querido, porque pastor que não visita a ovelha não é pastor. Que não cuida das ovelhas não é pastor. Pastor que separa certos grupos para liderar, por exemplo, tem pastor que se dedica só às irmãs. Tem outros pastores que se dedicam só aos irmãos, ou só aos jovens. Criança ele nem rela a mão, ele nem se preocupa a atender as crianças. Não serve para ser pastor. Então nós temos que tomar muito cuidado entre o cargo e a função. Existem outras pessoas, queridos, com todo respeito, eles só não têm a nomenclatura, mas eles dão um baile em muitos pastores, em muitos professores, em muitos diáconos, em muitos presbíteros, em muitos evangelistas. Isso é fantástico. Isso nós precisamos ter em mente. Deus não valoriza cargo, Ele valoriza o seu trabalho. E o trabalho está na funcionalidade, está na praticidade das coisas. Então não vamos valorizar cargo, vamos valorizar função. Quantos líderes de jovens
que não serve para ser líderes de jovens. Eles acham que serve, mas não serve. Por quê? Não praticam. Não está na praticidade. Fica entretendo o jovem. Fica brincando com o jovem, mas não lidera. Quantas irmãs que o pastor nomeia ela como dirigente do círculo de oração, mas ela não ora. Ela não lidera um grupo de oração. Ela lidera um grupo de contenda. Então é só para vocês terem uma pequena ideia entre a diferença entre cargo e função. O ponto 2 que da nossa revista Valores das Mulheres. Aqui o nosso autor irá salientar o nome de duas mulheres. Aqui ele vai salientar o nome de Priscila, que era esposa de Áquila. E no verso 6 ele vai falar sobre uma anônima chamada Maria. Tá? É interessante que Priscila, ela sempre vai ser citada antes de Áquila. Possivelmente Priscila, ela sempre estava na ativa, ela estava na liderança. E o seu esposo, tudo dá-nos a entender que a sua esposa chamava mais atenção pela liderança do que pelo seu esposo. Tá? Isso não significa que o seu esposo, como diz no popular, era um zero à esquerda, não. Mas ela tinha funcionalidade, ela era mais ativa. Então ela chamava muito mais a função. Até o nosso autor, ele vai falar quantas irmãs não chamam muito mais atenção do que os nossos irmãos na igreja, na congregação que nós congregamos. É verdade. Existem irmãs que dão um show. Elas trabalham incansavelmente. Tá? E a outra mulher que ele cita aqui é Maria. Maria é uma anônima, mas Paulo diz que ela trabalhou. Aí o autor coloca a palavrinha grega aí, que trabalho aí, se referindo a Maria, significa algo voluntário, algo que não tem fins lucrativos. Queridos, vamos ser sinceros, as mulheres, elas, me parece que ela tem, isso é delas. Quando ela se envolve na obra, ela se envolve com mais afetividade do que os homens. Parece que elas trabalham com mais empenho do que os homens. E vou dizer uma outra coisa aqui. Claro que toda regra existe a exceção. Mas as mulheres, elas trabalham sem querer receber em troca. Porque a mulher é mais ou menos quando ela entra num relacionamento do casamento. Ela se doa inteiramente. Tá? E geralmente as mulheres, ela demora para perceber a questão do algo em troca. Ela vai se doando. Às vezes, quando elas percebem, ela já perdeu, tá? No relacionamento, por exemplo, matrimonial. Mas ela se entrega na igreja, trazendo isso para a igreja. Isso é uma grande verdade. As mulheres, elas trabalham de uma forma muito mais afinca do que os homens. E os homens, querendo ou não, eles pensam mais nisso. O que eu vou ganhar? Eu vou ter o que de lucro? E as mulheres, elas têm assim um jeito mais nobre de trabalhar. Se você ainda não assistiu, assista a minha segunda aula. Eu acho que foi a segunda aula do livro de Gênesis, sobre a criação do homem e da mulher. A explicação belíssima que eu dou sobre a palavra ajudadora no original hebraico sobre a mulher. O valor que a Bíblia dá a você, minha irmã. O valor que a Bíblia dá para você. Irmã, se você não assistiu, entra no YouTube aí no meu canal, assista essa aula e reproduza o que significa a palavra ajudadora no original hebraico. Vocês vão ver o valor que Deus deu para vocês. E como nós, homens, estamos minimizando aquilo que Deus valorizou lá no Jardim do Éden. Então as mulheres têm uma grande função dentro das nossas igrejas. Tá? Nós precisamos dar glória a Deus pelo trabalho que as mulheres desempenham. Né? As mulheres só não lideram a igreja na sua totalidade, que é essa função do pastor, mas do resto as nossas irmãs fazem tudo, porque se deixar elas pastoreiam também, tá? Isso é uma outra, vamos já isso para uma outra aula. Inclusive eu tenho até uma aula sobre isso, né? Sobre pastores. Se você quer ver a minha ideia sobre isso, acessa lá também, tá? Ponto 3, irmandade e companheirismo.
O autor nosso, o pastor José Gonçalves, ele foi brilhante aqui. Ele falou sobre condomínio e casa de família, né? Irmandade e companheirismo, né? Aí eu fiquei pensando, condomínio e casa de família, é muito interessante, né? Eu moro num condomínio também, não é de alto padrão, é de pobre, tá? Mas o meu condomínio também tem alguns prédios aqui. E não é do governo não, tá, irmãos? Tá? Não é do governo também não, mas eu moro no condomínio e é muito interessante que eu moro no quarto andar e eu converso com uma pessoa só, apenas com um vizinho. Os outros dois vizinhos é bom dia e boa noite quando eu vejo. Tem pessoas que moram no meu condomínio e eu não sabia. Tem uma pessoa que mora aqui que fez faculdade comigo de pedagogia, tá? 3 anos. E no último ano ela mora aqui no meu condomínio. E eu não sabia que morava aqui. Eu fiquei sabendo por boca dos outros que ela morava aqui. Aí o nosso autor vai falar sobre o condomínio e a casa de família. A diferença. A igreja não pode ser condomínio, onde você não sabe quem passa e quem mora no seu condomínio. A igreja precisa ser casa de família, precisa ter uma única mesa, onde todos se assentam e todos se confraternizam. Queridos, isso é lastimável, ver pessoas congregando na mesma congregação por alguns anos e nunca teve uma conversa, nunca bateu um papo, nunca dialogou com um irmão, com uma irmã. Vê de longe, vê somente acena a mão e quando acena. Tem outros que chegam nas igrejas, todo mundo para os seus carros, entra para dentro do salão de culto, cultua a Deus e vai embora. Isso não é a finalidade da igreja. A finalidade da igreja é unir. Eu sei que vai ter as afinidades com algumas pessoas, mas você tem que tentar desvendar isso. Nós precisamos quebrar essa barreira de pequenos grupos sendo segregados dentro da nossa igreja. Tem aquele grupo dos intelectuais, tem o grupo que sai para comer pizza, tem aquele grupo que se identifica por X, tem aquele grupo que se identifica por Y. Tem que acabar com isso. Nós precisamos unir mais as nossas forças, nós precisamos nos mesclar, nós precisamos nos misturar. Essa é a palavra no popular, nós precisamos nos misturar. Nós precisamos realmente ser uma irmandade. Nós precisamos realmente ser uma irmandade. E infelizmente hoje nós estamos longe de sermos uma irmandade. Tem irmãos que quando ele começa a ficar um pouco mais melhor de grana, ele deixa a congregação do bairro e vai para a sede. Porque na sede tem muitas sedes, é onde congrega os mais abastados, os mais intelectuais, vamos pensar assim. Então, esse conceito ele precisa ser resgatado. Ponto 2. As ameaças às relações interpessoais. Uma das ameaças é o individualismo. Romanos capítulo 16, verso 16. O individualismo ele quebra qualquer segmento. E principalmente as relações interpessoais. Nós nos isolarmos no nosso próprio mundo para viver a nossa própria vida, nós vamos viver uma vida frustrada. O individualismo ele não consegue perdurar muito tempo. Ele não consegue ter sucesso absoluto. Quantas pessoas individualistas pensam só nele? Querem saber só se eles vão ganhar. A lucratividade é só para eles. O individualismo quebra as relações interpessoais. Nós precisamos compartilhar. Compartilhar amizade, sorriso, abraço, dificuldade. Nós precisamos compartilhar as coisas. Não podemos ser individualistas. Não podemos pensar somente em nós. Uma outra coisa que quebra as ameaças, que quebra as relações interpessoais, é o sensualismo e o antinomismo. Professor, pelo amor de Deus, não pega essa palavra sensualismo e erotiza ela não. Porque esse termo sensualismo vem de uma doutrina muito antiga. O nosso autor vai falar sobre os gnósticos, tá? Mas dentro da filosofia, aqui não é aula de filosofia, mas só para você entender, significa pessoas que vivem por sentimentos.
Tá? O sentimento do imaterial, ele prioriza a vida da pessoa. Ou seja, ele vive mais pelo sentimento. É aquilo que eles vão chamar de conhecimento empírico. Ou seja, são as experiências que eu vou tendo na vida que vai me produzindo sentimentos e vai modelando a minha existência. Ok? Por quê? Porque o sensualismo, ele é o oposto do inatismo, tá? Do intelectualismo e do racionalismo. Tá? Ele quebra a razão um pouco, tá? O empirismo, tá? Aquilo que é empírico. Tá? Então isso não tem nada a ver com o erotismo, é claro. É claro que o sensualismo, ele vai também ter as suas relações sexuais, é óbvio, mas eu não posso pegar a palavra sensualismo e dizer, isso é erotismo, não, ou é uma vida sexual ativa, não, é algo sensual, também não. São pessoas que vivem baseado no sentimento, e esse sentimento, ele é genérico, ele não está específico em uma área da vida, ok? Então isso nós precisamos ter isso em mente. Tá? E uma outra coisa que quebra as relações interpessoais é o antinomismo. São pessoas que vivem sem regras. Pessoas que não conhecem limites. Tá? Ele tem a sua própria regra. Tá? Também quebra muitas relações interpessoais. Já viu aquele ditado? Todo mundo conhece, né? O seu direito começa onde termina o meu. Tá? Onde termina o meu. Então isso é muito interessante. Não? Então quando a pessoa começa a viver sem regras, a pessoa começa a ter problemas de relacionamento interpessoais. Ponto número 3. As fontes das relações interpessoais. Queridos, no tópico de número 3, o autor vai falar sobre 2 pontos. Tá? Primeiro ponto, quais são as fontes das relações interpessoais? Primeiro ponto, existe uma razão. Existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Aqui, o nosso autor, ele usa o argumento do mistério, que estava oculto durante muito tempo. E com a manifestação desse mistério, a reunião de todos se fez em um único corpo. Ou seja, o nosso autor aqui, Paulo, vai usar, qual a palavra-chave aqui? O mistério. O mistério que esteve oculto. Quem? Jesus Cristo. Tá? E quando Jesus Cristo ele se revela através da sua graça. E com a revelação de Cristo, Paulo vai dizer isso lá em Efésios, ele une o quê? 2 povos, ele faz um. Então é isso que o nosso autor está dizendo o seguinte, que a fonte, tá? Que a fonte das relações interpessoais, ela existe em razão da sabedoria e da soberania de Deus em unir 2 povos e fazer um único povo. É por isso que Paulo vai usar a metáfora do corpo. O cabeça é Cristo, mas nós, gentios ou não gentios, judeus ou não judeus, fazem parte desse corpo. Somos diferentes, mas estamos ligados, estamos interligados. Somos diferentes, mas precisamos um do outro. Eu preciso das mãos para tocar nas orelhas, no olho, para mexer no cabelo. Eu preciso das mãos para coçar a minha perna. Eu preciso da mão para me locomover, para eu me mexer. Eu preciso do braço. Só os dedos não têm essa finalidade. Eu preciso do antebraço. Eu preciso do braço. Eu preciso do ombro para fazer a articulação de todo este movimento. Ou seja, aquilo que estava oculto foi revelado. E quando foi revelado, nos proporcionou o quê? A união daquilo que era diferente em um único corpo. Mostrando para nós o quê? Que nós precisamos um dos outros. E a segunda razão que o nosso autor ele vai mostrar é que ela existe em razão da graça de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, isso é graça. Ou seja, é aquilo que nós não merecíamos, nós alcançamos. E uma coisa muito interessante que o nosso autor mostra aqui é como Paulo termina essa carta. No meu ponto de vista, querido, a carta de Paulo aos Romanos, ela termina com uma doxologia. Eu já falei isso na carta aos Filipenses. Eu já falei em outras aulas, tá? Paulo mostrou uma doxologia no capítulo 11 de Romanos, quando ele termina dizendo, por ele, para ele e por ele são todas as coisas.
profundidades. Ou seja, Paulo deu uma doxologia. Paulo termina a carta aos Romanos com uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma explosão de glória após uma grande revelação de Deus. Então, sempre quando Paulo tinha uma grande revelação de Deus, ele dava uma explosão de glória. Era uma doxologia, era uma expressão poetizada ou não poética da maneira que Deus estava revelando para ele. Então Paulo termina isso nos ensinando uma coisa: nós precisamos adorar aquele que se revelou através dos séculos para as nossas vidas. Que nós possamos terminar essa aula, querido, dando glórias a Ele, que revelou o seu grande amor para as nossas vidas. E se hoje vocês estão aí, em todo o Brasil, em todo o mundo que me assiste, em vários países, nós estamos aqui, é pela graça de Deus, é pela obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário, que me alcançou, que alcançou vocês e todos os nossos alunos, toda essa cristandade do mundo inteiro. Se nós estamos aqui, é porque Cristo nos alcançou. Isso é motivo de nós bendizermos, de nós glorificarmos o seu nome, que é santo, bendito, para todo sempre. Amém. Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte: precisamos parar de romantizar aquilo que deveríamos praticar. Com essa frase, eu quero fazer mais um pedido para vocês, que nós possamos terminar essa aula abraçando a cada uma das nossas aulas, cada um dos nossos alunos. Queridos, que esse abraço aqui, você sinta ele aí, tá? Em qualquer lugar deste Brasil ou fora deste Brasil, que você sinta abraçado pelo pastor, pelo professor Fábio Segantin. Sinta o meu abraço, sinta o meu carinho. Sinta a minha oração sobre vocês. Nós precisamos praticar mais e romantizar menos aquilo que precisamos urgentemente praticar. Porque hoje existe muito romantismo, existem muitas palavras bonitas, mas poucas práticas. Vamos praticar mais o amor, vamos praticar mais a amizade, vamos nos unir um pouco mais. Eu conto com vocês, meus queridos, minhas queridas irmãs. Que Deus continue abençoando a todos. Até a próxima aula, querendo Deus.